O Fluminense vai até Bacaxá, no estádio Elci Rezende, enfrentar a equipe da casa, o Boa Vista. Primeiro jogo do Fluminense fora da cidade do Rio de Janeiro em 2026. Depois da vitória na estreia por 2-1 contra o Madureira, o Fluminense tenta manter não só a invencibilidade, mas os 100% de aproveitamento. O Boa Vista perdeu a estreia, não fez qualquer gol até agora no Campeonato Carioca. No caso do Fluminense, tem desfalque, tem problema para o jogo de hoje, diria até um desfalque significativo, dado a situação atual do elenco que o Fluminense está utilizando, seu time alternativo, mesclado com muitos jogadores da base. É hora de uma galera aí conseguir se firmar. A gente vai falar disso no jogo de hoje, quando o Fluminense, nesse sábado, vai até Saquarema tentar a sua segunda vitória. Tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Boa Vista, ou melhor, Boa Vista e Fluminense, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo, logo após a vinheta. Enquanto ela estiver passando aí, já aproveita para deixar o like. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e dá aquela moral marota pra gente. Informações básicas sobre a partida. Tá? Jogo acontece hoje no estádio Elci Rezende, estádio em Bacaxá, ali em Saquarema. Bacaxá é um distrito de Saquarema. Sei que a galera de Saquarema às vezes fica irritada porque a gente cita Bacaxá e não cita Saquarema, mas tá aqui, tô citando, é um distrito de Saquarema. Inclusive Saquarema tem outro time na Série A do Campeonato Carioca, né? Tem o Sampaio Corrêa também, que é outro distrito, fica do outro lado de Saquarema. Hoje, Fluminense enfrenta o Boa Vista, 6h30 ali no estádio Elci Rezende, e vai tentar a sua segunda vitória. O jogo é 6h30, a transmissão é só do Premier, tá? Isso é transmissão em vídeo. Em áudio, direto do Elci Rezende, só a gente, tá? Isso eu posso garantir. Ah, mas a Premier vai estar lá. Não, só a gente vai estar lá, eu vou estar na narração, comentários, reportagens, tudo direto do estádio. Então você vem com a gente a partir das 4h30, a gente está ali no pré-jogo, depois 6h30 já na transmissão e o pós-jogo com coletiva, com entrevista, com opinião, com nota para os jogadores, com tudo mais, beleza? Então vem acompanhar com a gente. Vamos lá, cara, só para passar de início a arbitragem da partida. Alan Trindade da Silva vai apitar, 38 anos, apitou alguns jogos ao longo do ano de Série A2 de Carioca, Série C do Brasileirão. No ano passado chegou a apitar um jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, mas ainda era o Flamengo alternativo também, né? Não era o Flamengo, ou melhor, era o Flamengo principal já. O jogo contra o Volta Redonda já era o Flamengo principal. Então, assim, é um árbitro com não muita experiência no cenário assim, de futebol carioca. Confesso que em jogos do Fluminense, ele só apitou um jogo, o 3-0 contra a Portuguesa, aquele jogo do golaço de bicicleta do Keno. Só apitou esse jogo em 2023. Não tenho nada para falar sobre ele. Então, fica aí pelo menos o lado bom, né? Não tem um comentário. Espero acabar o jogo assim, sem lembrar quem ele é, porque a gente normalmente lembra de árbitro ruim. Vamos lá, cara, aquela passadinha na tabela pra gente poder falar aqui e mostrar que a situação, cara, eu falei no último jogo, eu falo na abertura, falo, olha, comecem a torcer contra as equipes do nosso grupo, porque como é um grupo enfrentando o outro, pode acontecer de um grupo, o quinto colocado ter feito 8 pontos e ter sido eliminado, e no outro grupo o time ter feito 3 pontos e ter se classificado, né, porque não é equânime ali entre os grupos. E eu não poderia estar mais errado no meu pedido de torcida, porque até agora, considerando todos os jogos que aconteceram, o grupo de todos os embates só teve um empate, né, entre Portuguesa e Flamengo lá na estreia. De resto, são outros 6 jogos, 4 vitórias das equipes do nosso grupo e apenas 2 do grupo de lá, sendo que uma delas foi de uma equipe grande contra pequeno. Até agora, só o Nova Iguaçu que ganhou o Sampaio Corrêa. Isso é ruim para o nosso lado, porque o Fluminense, por exemplo, tem 3 pontos e ele está em terceiro, está empatado aqui com o Bangu, né, com 3 pontos. Os mesmos 3 pontos colocariam já no início, ou melhor, posso até falar, a Portuguesa, por exemplo, tem 1 ponto e está sendo eliminada. Se ela tivesse 1 ponto no outro grupo, ela estava classificada. Então, no geral ali, por exemplo, hoje, no mesmo horário, vai estar tendo Bangu e Madureira. Pra gente, o melhor cenário é que o Bangu perca o jogo pro Madureira, porque aí vai ponto pro outro lado.
a chamar a atenção na primeira rodada. As vitórias de Botafogo e Vasco, o Vasco inclusive com muito mais dificuldade do que era para ter, né, para variar, né, faz 2-0, toma 2-1, leva pressão, enfim. O Botafogo um pouquinho mais tranquilo. E a derrota do Flamengo para o Bangu. O Flamengo perdeu, estreou contra a Portuguesa, um jogo antecipado da quinta rodada, né? Porque o Flamengo vai jogar a Supercopa do Brasil. Tá jogando com um time alternativo e estreou empatando. Até agora, em 2 jogos, o Flamengo é o único time do grupo de lá que tem 2 jogos, só tem 1 ponto. É muito difícil que o Flamengo fique fora da semifinal, porque, novamente, são 6 jogos, mas passam 4 de um grupo de 6, então provavelmente 6 pontos você garante ali uma classificação, ainda mais com o grupo de lá pontuando pouco. Mas o que pode acabar rolando é o Flamengo não passar em primeiro do grupo. E aí numa dessas já tem nas quartas de final um Flamengo e Botafogo, né? Pra gente, pensando em título, seria ótimo. Já do nosso lado, a gente ganhou por 2-1, o Vasco ganhou por 4-2, vai seguindo. A expectativa é que os times grandes estreiem seus times principais sempre no primeiro clássico. Então, por exemplo, na próxima rodada já tem um Flamengo e Vasco, quarta-feira no Maracanã, deve ser a estreia do time principal do Flamengo. O Vasco já tá jogando, né, com uma parte ali mais considerável do seu time principal. Então não teve, é Diniz, né? A gente conhece como é que funciona. Já o Fluminense deve estrear o seu time principal no outro final de semana contra o Flamengo no Maracanã. Então, situação de tabela é essa. A gente hoje precisa ganhar o Boa Vista, se manter no grupo de cima. O Vasco pega o Nova Iguaçu. O próprio Bangu, que eu citei, pega o Madureira. Seria lindo, Madureira e Nova Iguaçu ganhando seus jogos e deixando a gente um pouquinho mais tranquilo. Lembrando que o nosso grupo ainda tem o Volta Redonda, que ganhou o Boa Vista, vai pegar o Flamengo ainda jogando com um time alternativo. E se ganhar do Flamengo, fica complicado o negócio, tá? Porque Bangu e Volta Redonda só faltariam enfrentar o Botafogo, de time grande. Mas, enfim, vamos ficar de olho aí na tabela também. Já do lado do Fluminense, a vitória que foi feita contra a equipe do Madureira, eu diria que não empolgou o torcedor, mas pelo menos deixou satisfeito, né? Eu pelo menos fiquei satisfeito com o jogo que vi. Agradando, é bom voltar a ver o John Kennedy fazer gol, é bom ver o Santi Moreno tendo ali, conseguindo render, é bom a gente ver a participação de um Júlio Fidelis na partida, a estreia do Guilherme Arana e do James. É interessante a gente dar minutos para jogadores como o Wallace Davi, como o Riquelme Felipe também, e ver o Lescano, tal qual a situação do John Kennedy e a do Santi Moreno, fazendo gol também. Dito isso, vai precisar subir um pouquinho o nível, vai precisar render um pouquinho mais, porque o tempo vai passando, vai ficando, a exigência vai subindo. Não é muito caso ainda do Boa Vista, tá? Vou falar no Bola e Campo, mas achei a equipe do Boa Vista contra o Volta Redonda, não achei muito forte, a verdade é essa. Hoje, pelo menos, uma característica positiva: o Fluminense jogará contra o Boa Vista em um tapete, tá? O gramado foi todo refeito, até a gente chegando lá deve ter ali alguma visualização de umas falhazinhas ali no gramado, mas é muito mais uma falha da coloração por conta da água, né? Quem já veio para a região dos lagos sabe que é aquela água saloba, eu nem sei se esse termo existe, mas eu ouvi isso quando eu era criança, que a água tem uma quantidade um pouco maior de sal ali do que deveria ter, e aí a grama fica um pouquinho mais, por conta de fungos e tal, fica um pouquinho mais escura, mas assim, um gramado muito melhor do que aqueles que a gente vinha vendo nos últimos anos. Então, pelo menos, campo para jogar vai ser bem melhor do que foi o cenário lá no Luso Brasileiro na estreia. É claro, Madureira, Boa Vista não são parâmetro para a temporada, mas são parâmetros negativos, né? Quem vai mal contra esses times dificilmente vai bem na temporada. Vamos falar do time titular, que o Maxi Cobeiras, o nosso auxiliar enquanto o Zubeldia se recupera da angioplastia, né, da cirurgia no coração que ele fez, vai levar a campo hoje. Vamos embora. Bola e campo. O time do Fluminense já viajou, já está em Saquarema, até diferente do que a maior parte dos times faz, né? Normalmente os times que jogam em Bacaxá ficam aqui em Rio Bonito. Eu moro em Rio Bonito, né? Ficam aqui na cidade de Rio Bonito porque tem um hotel, e Rio Bonito, o centro aqui de Rio Bonito, tá da mesma distância de Bacaxá do que o centro de Saquarema, um detalhezinho ou outro ali de distância. E Saquarema fica depois, então os clubes preferem parar aqui em Rio Bonito e no dia do jogo seguir para lá. Mas o Fluminense ficou no centro de vôlei que a CBV tem ali em Saquarema, e o Fluminense preferiu ficar lá em Saquarema, então tem essa diferença. Curiosidade, o Boa Vista se hospeda aqui em Rio Bonito, porque apesar de ser um time de Saquarema, o Boa Vista treina no Rio, né? Ele é um time todo do Rio, mas que tem a base em Saquarema, então fica nessa curiosidade aí pra vocês. Vamos lá, bola em campo.
tem uma mudança em relação a esse time que está aí na tela, né? A provável escalação do Fluminense. O Santi Moreno não viajou. Ele foi preservado, saiu sentindo dores no último jogo, vai ser preservado, ou melhor, já foi, né? Porque não viajou para Saquarema. E o mais provável é que jogue no lugar dele o atacante Matheus Reis. O atacante entrou no lugar do colombiano na última partida. O curiosidade é que o Matheus Reis, inclusive, tem nacionalidade mexicana também. Então foi uma troca de latino por latino. Ele entrou até bem na partida lá pelo lado esquerdo, fez a jogada que gerou o segundo gol do Fluminense, né? Ele dá o passe, o Wagner dá assistência, o John Kennedy faz o gol. Então vai ser interessante esses minutos para o Matheus Reis também. Ataque 100% de Xerém. E vamos ver como é que vai ser. Tô curioso para ver alguns jogadores, até mesmo se ele vai fazer alguma mudança no time para esse jogo, né, para de repente segurar um pouquinho, ou se vai deixar jogar em 2 jogos e segurar um pouquinho, por exemplo, Guilherme Arana e Gemes no meio de semana, na partida contra o Nova Iguaçu lá no Luso Brasileiro, para estarem 100% no jogo contra o Flamengo no final de semana. Vamos ver como é que vai dosar ali o Maxi Cobeiras. Mas de resto, a escalação deve ser a mesma, dá mais tempo ali para poder ver os jogadores que foram escolhidos como titulares. Vitor Eudes no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, a zaga com Igor Rabelo e Gemes, a lateral esquerda com Guilherme Arana. Otávio e Wallace Davi fazem a volância, com o Lescano fazendo a meia, Matheus Reis, Riquelme e John Kennedy formam o ataque. A formação básica diz que é assim, mas por várias vezes o Fluminense jogou dessa maneira aqui, ó, com o Arana virando praticamente um atacante e um construtor de jogadas, o Lescano se aproximando para virar um segundo atacante ao lado do John Kennedy, e o Fluminense jogando praticamente dessa maneira. O Wallace Davi aparecia no meio para recuperar, para receber a bola. O Fluminense fazia saída de 3 com o Otávio se afundando entre os 2 zagueiros. Os 2 zagueiros com a responsabilidade de dar prosseguimento à jogada. Aparecendo o Arana, às vezes pela ponta e caindo o Santi Moreno um pouco por dentro. Mas na maioria das vezes Arana e Júlio Fidelis caíam um pouquinho mais por dentro. E os pontas era quem davam profundidade também, estilo handball, né? Não foi muito efetivo, foi efetivo muito mais porque o time adversário dava muito espaço, né? Não foi muito efetivo no sentido de longevidade disso, mas no final das contas funcionou. O Fluminense criou algumas jogadas, mas achei o Wallace Davi por várias vezes meio perdido. E creio eu que porque ele é um jogador que faz muito mais essa função de ficar entre os zagueiros do que um pouco mais à frente. Vamos ver como é que vai ser no jogo de hoje. Time do Boa Vista, esse muito diferente, tá? Um time muito diferente do que era no ano passado, extremamente jovem, tá? O goleiro é o Lucas Maticoli, na lateral direito o Igor França, a zaga com o Caran e o Guilherme, Gabriel Caran e Guilherme, e a lateral esquerda com Tito. A meio de campo, Emanuel, Cadu e Isael, o ataque com Felipinho, Pedro e Berê. O Boa Vista, essa foi a escalação do último jogo, não consegui achar uma provável escalação para esse jogo. O Boa Vista perdeu por 1-0 para o Volta Redonda na estreia, vai tentar brigar, né, para pontuar, porque ele não conseguiu nem vaga para a Série D, nem vaga para a Copa do Brasil, não fez uma campanha muito boa o Boa Vista, então vai ter que tentar se recuperar, já que já estreou perdendo e tá num grupo um pouquinho mais, né, que vai necessitar de pontos ali também para poder brigar para passar. Isso com o treinador Gilson Kleina. Gilson Kleina, que já treinou Boa Vista há 15, 18 anos atrás. E uma curiosidade, tá? Esse atacante camisa 9, o Pedro Cantarim, que tem 17 anos, ele é tricolor, tá? Fica essa informação aí. Tá carecão, é moleque, subindo da base do Boa Vista. E é muito tricolor. Fica essa informação aí pra vocês. Olha só, deixa eu te falar que na KTO você encontra odds muito interessantes, tá? Então se aproveita aí pra dar aquela olhada. KTO que patrocina aqui o Raiz Tricolor. E na última eu acabei até me dando bem, tá? Porque coloquei ali Teve gente que foi na vitória do Fluminense, como o Fio. Eu particularmente fui com o Fluminense fazendo 2 gols. E vou repetir a dose. Tá? Ó, dá uma olhadinha aí, ó. Na KTO vou lá, Fluminense, mais 1,5, vou botar R$15 e vou aproveitar a odd de
1,78 para o Fluminense fazer 2 gols no jogo. A vitória do Fluminense está pagando 1,62. Lembrando que lá na KTO você tem o aposte e ganhe, tá? Leia o regulamento, entra lá na aba promoções, você fazer uma aposta ali, você já recebe R$10 para poder apostar, enfim. Lembrando sempre que é para maior de 18 anos, não é um jogo onde você vai ganhar, com certeza, não é assim que funciona a brincadeira, tá? Aposte aquilo que você pode perder. É isso então, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui embaixo. Estaremos lá em Bacaxá a partir das 4h30 da tarde, já ao vivo. Já estaremos lá desde antes, mas já estaremos lá ao vivo para trazer todas as emoções de Fluminense e Boa Vista, ou melhor, Boa Vista e Fluminense. Segunda rodada do Campeonato Carioca. Tamo junto, até a próxima. Valeu!